Beleza? Professor Michael aqui com vocês. Deixa eu só botar aqui em modo avião. Pronto. Professor Michael aqui com vocês. Hoje nós vamos ter aula de modulação, tá? Modulação do som, tá? A gente vai ver algumas frequências. Eu vou abrir esse parêntese porque eu vou voltar na outra aula com radiação, tá? Especificando mais ainda um pouco de radiação, tá no livro, mas é muito grande. E eu dei uma aula, a aula passada foi a parte de radiação e eu iria emendar, mas aí no meio disso tudo tem a modulação. E aí hoje a nossa aula é uma aula tranquila, é uma aula simples de modulação, tá? Então fiquem preocupados, não tem cálculo, é super tranquilo, beleza? Aula tranquila de modulação. Vamos lá, vocês vão ver que vocês já vivem com modulação e vocês sabem o que é modulação, tá no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Modulação é o processo de vibração de altura. A altura a gente sabe que é a amplitude, né, da onda. É a amplitude, aquela a gente estudou lá no segundo bimestre, né, que a gente tem a onda, e isso aqui é a amplitude da onda, tá? A crista e o vale, tá? Forma a amplitude da onda, como ela se amplia, tá? De intensidade, frequência de comprimento ou da fase de onda numa onda de transporte, que deforma uma das características de um sinal portador, amplitude, fase ou frequência, que varia proporcionalmente ao sinal modulador. Então, o que acontece? Aqui são ondas eletromagnéticas, não deixa de ser um tipo de radioatividade, tá? Não prejudicial, mas já é um tipo de onda eletromagnética. A modulação nada mais é do que uma equalização da frequência. Você equaliza a amplitude, né, o comprimento, e aí você cai em módulos frequenciais, que esses módulos a gente conhece, que são os mais conhecidos, são o AM e o FM, né? Para você sintonizar certas rádios, você precisa estar na modulação AM ou FM. A gente vai ver isso mais à frente. E existem outras modulações também, tá bom? Então vamos lá. Modulação é um processo no qual a informação transmitida numa comunicação é adicionada às ondas eletromagnéticas. Foi o que eu acabei de falar. Você adiciona um processo de informação corrigindo assim essas ondas eletromagnéticas e colocando elas em certos pontos desejáveis para aí sim você transmitir. Vamos agora para a parte da transmissão. O transmissor adiciona essa informação, que no caso é o dado que você está modulando, numa onda especial de tal forma que poderá ser recuperada na outra parte através de um processo reverso chamado demodulação. Tá? A gente tem a modulação e tem a demodulação, beleza? A maioria dos sinais, de forma como são fornecidos pelo transmissor, não podem ser enviados diretamente através de canais de transmissão. Então acontece o seguinte, às vezes o sinal, a onda eletromagnética recebida do rádio não necessariamente já sintoniza direto, tá? No transmissor. Então aí você precisa modular isso, tá? Modular é equalizar, é como se você ajeitasse, vamos pensar assim. Uma modulação é uma arte final da frequência. Consequentemente, é necessário modificar esse sinal através de uma onda eletromagnética portadora, cujas propriedades são mais convenientes aos meios de transmissão. E aí o que a gente faz? A gente modela isso, né? Que é de modelação, de modelador. A gente, como é que eu posso explicar aqui para vocês? A gente na verdade é sintonizar, né? Você recebe o sinal ele não chega legal. Aí com a modulação você consegue equalizar o sinal e colocar ele na frequência correta, beleza? É isso que acontece. A modulação é alterada sistemática de uma forma, é a alteração sistemática de uma onda portadora de acordo com a mensagem. Aí no caso a mensagem é o sinal já modulante, tá? E pode incluir também uma codificação. Às vezes o sinal é codificado, tá?
e você tem que descodificar, beleza? Isso tudo é questão técnica, eu não quero que vocês saibam isso, só quero que vocês saibam o que é modulação em si, beleza? Então vamos lá. É interessante notar que muitas das informações de comunicação envolvem um processo de modulação, como a fala, por exemplo. Quando a pessoa fala, os movimentos da boca são realizados à taxa da frequência baixa, na ordem de 10 Hz. Então, assim, a modulação ela está em você, galera. A forma que você fala, o gesto, a gente só tem um sotaque carioca por causa de uma modulação. Quem nasce no Nordeste tem a saída de voz da boca, da fala, de uma outra forma. Assim como quem mora em outros países, por exemplo, o russo, o alemão, que tem um sotaque mais forte, né? Eles falam mais... Então é diferente, é mais forte, né? O inglês, que ele tem mais a língua enrola mais no inglês, né? Train, a língua no inglês enrola mais, né? O português a gente fala com a boca mais aberta, a gente exclama mais as coisas no português, a gente quase não fica com a boca fechada. O português brasileiro. O português de Portugal já fala rápido, já quase não abre a boca. Então, assim, isso tudo é modulação. É a modulação que a gente equaliza as frequências das nossas cordas vocais, tá? A transmissão da voz através do ar é conseguida pela geração de tons, né? Isso aí é quando a gente propaga o som da nossa voz. Portadores de alta frequência nas cordas vocais, modulando esses tons com ações musculares da cavidade vocal. O que o ouvido interpreta como fala é, portanto, uma onda acústica modulada, similar em muitos aspectos a uma onda elétrica modulada. Isso aqui é lindo. Então, o que o ouvido interpreta? Eu fui virar para a turma, o que o ouvido interpreta? Como fala, é o quê? É uma onda acústica modulada. É uma onda acústica modulada. Aí se você quiser aumentar a sua resposta para tirar um 10, professor, é uma onda acústica modulada similar em muitos aspectos a uma onda eletromagnética ou elétrica modulada. Beleza? E aqui eu trouxe legal para a gente fechar, o dispositivo que realiza a modulação é chamado de modulador, tá? Eu tenho mania de falar modelador. É modulador, tá? Basicamente, a modulação consiste em fazer com que um parâmetro de onda portadora mude de valor de acordo com a variação do sinal modulante, que é a informação que se deseja transmitir. Dependendo do parâmetro, sabe o qual se atua desses os seguintes tipos. Aí a gente tem modulação em amplitude, que é o AM. A gente tem modulação em fase, que é o PM. Não é a polícia militar, tá, gente? É PM, existe. Modulação em frequência, então a gente conhece AM e FM, que é a modulação em amplitude e modulação em frequência. Então se eu perguntar o que significa AM, modulação em amplitude, e o que significa FM, modulação em frequência, tá? E PM, não é polícia militar, tá, gente? Modulação em fase. A gente tem o DSB, que é modulação em banda lateral dupla, CSB, modulação em banda lateral única. A gente tem um VSB ou VSB-AM, que é a modulação de banda larga vestigial. E a gente tem o QAM, que é a modulação de amplitude em quadratura, e o OFDM, que é a modulação por divisão ortogonal de frequência. Eu não quero que vocês decorem isso, tá? Vocês têm que saber o que é AM e FM, principal. Beleza? É lógico que exercícios eu posso perguntar um ou outro, mas em relação à avaliação, é mais o AM ou o FM, você saber que é uma modulação de amplitude e o outro é uma modulação de frequência, beleza? Então é isso, página do livro 135, era uma paradinha bem pequena, eu trouxe esse aulão aqui para vocês, gigante de quase 10 minutos aí, para vocês entenderem bastante o que é a modulação. Na próxima aula a gente volta com frequência, tá? Frequência não, com radiação, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, professor Michael aqui, eu fui, valeu!